Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Simulado 1 da banca VUNESP, voltado para a PM de São Paulo. Bom, são 20 de português e 10 de matemática, né? Todos os simulados. Essa sequência, essa playlist, né, que a gente está inaugurando agora, esse primeiro vídeo, a gente está colocando ele para aberto, né, para todos, né? Quem acompanhou a série de bombeiro vai ser no mesmo formato, tá? Só que a gente vai arredondar aqui, ó. Cada PDF vai custar R$ 6, cada PDF. Então, você que tiver interesse, né, em comprar os PDFs, você pode chamar pelo Zap. A partir do simulado 2, aí só quem é membro do canal. Então, você que é membro e pretende fazer a PM de São Paulo, né, mantenha-se como membro. E você que não é membro do canal, seja membro e vamos nessa jornada. A prova é no finalzinho de novembro, né? Se não me engano, é 30 de novembro. Então, nós temos um bom caminho pela frente para a gente trabalhar questões da banca VUNESP, beleza? Então, vai ser uma série bem legal. A primeira questão disse: assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de colocação dos pronomes, ou seja, colocação pronominal. Minha avó dizia que doía-lhe a perna. Está errado. Minha avó dizia isso. Esse que é conjunção integrante, só para deixar registrado. E atrai. Então, minha avó dizia que lhe doía a perna. Então, aqui havia um erro grave. Aí agora B. Se chamava Doutor Aranha, o médico que visitava minha avó em nossa casa. Não é se chamava, é chamava-se. Não pode iniciar a construção com o pronome oblíquo. Aí a letra C. Não me conformava, o não é advérbio atrai, não me conformava com essa história de dor fantasma da qual o médico falara. Essa é a correta. Letra C. Ah, pô, o advérbio atrai, né? Exato. Aí agora D, ó. Onde esconderiam-se os fantasmas que perturbavam minha avó doente? Interrogação. Esse onde é um advérbio interrogativo de lugar e ele atrai também. É onde se esconderiam. Erro gravíssimo, né? E a letra E é engraçada, ó. Amputei todas as bonecas que eu possuía. Nenhuma safou-se. Só que nenhuma é pronome indefinido. Teria que ser nenhuma se safou. Então aqui também havia um erro. Pronome indefinido atrai, exato. Agora, número 2. Foi escrita em conformidade com a norma padrão de concordância a frase. A VUNESP também gosta disso. Ela fala só concordância. Aí você tem que ver os dois, tanto nominal quanto verbal. Aí ele disse: eram imensas as mãos com a qual o médico vesculava. Não é com a qual, é com as quais, porque mão está no plural. Aqui, ó. Então você teria que dizer: eram imensas as mãos com as quais o médico gesticulava. Porque o médico gesticulava com as mãos. Então teria que ser com as quais. Então aqui estava errado. Resultaram do avanço da doença a amputação das pernas. Aqui é muito clássico as bancas fazerem isso. Elas invertem o sujeito. Porque o sujeito é a amputação das pernas. Tá vendo? O núcleo é a amputação. Então você teria que dizer que a amputação resultou do avanço da doença. E não resultaram. Porque o núcleo está no singular, né, Potter? Exato. Então vamos ler o certo, ó. A amputação das pernas resultou do avanço da doença, tá? Aí agora aqui, ó. Foi identificado uma dor fantasma no lugar onde antes havia uma perna. Não é foi identificado, é foi identificada. Porque uma dor é feminino, então uma dor foi identificada. Uma dor fantasma foi identificada no lugar onde antes havia a perna, né? Então aqui estava errado. Aí na D, no meu hospital não havia pessoas com dor fantasma. Essa era a correta. Lembre-se, haver no sentido de existir não vai para o plural. Então a correta foi a letra D. Aí você pergunta, e qual é o erro da letra E, Potter? Ó, não foi suficiente as rezas e os medicamentos oferecidos pelo médico. O sujeito aqui, ele é composto, ó. As rezas e os medicamentos não foram suficientes. Aqui estava bem errado, né?
Então, as rezas e os medicamentos não foram suficientes. Erro gravíssimo. Número 3. Nas passagens, o interesse aumentou tanto que rendeu uma data comemorativa. E o restrito investimento em ciclovias e ciclofaixas agrava o quadro, uma vez que, como não há espaços ideais, os ciclistas se arriscam em asfaltos irregulares esburacados. Ele quer saber essas expressões destacadas exprimem correta e respectivamente sentidos de. Bom, a primeira ele disse, o interesse aumentou tanto que rendeu uma data comemorativa. Esse tanto que é o famoso tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Isso vai dar sempre consecutiva. E consecutiva expressa a relação de consequência. Aí você vai falar, Pota, tem vídeo no canal? Tem, vários. Qual é o tema, o assunto? Isso aqui seria oração subordinada adverbial. E você também encontra o mesmo tema em conjunções subordinativas. Também você encontra. Então, só isso já matou. Aí a segunda, foi quando ele disse, como não há espaços ideais, esse como pode trocar por já que ou visto que. Sempre que o como troca por já que ou visto que, a ideia é de causa. Então é causal, é. Então o gabarito foi a alternativa eco. Mas essa era fácil, né? Porque o tanto que, o interesse aumentou tanto que a consequência disso é que rendeu uma data comemorativa. Essa também é bem recorrente. Número 4. O uso do acento indicativo da crase atende à norma padrão. Ele quer a correta. O pai disse que a buganvília é como ele, referindo-se a seu crescimento. Ó. Esse a seu está totalmente errado, porque seu é um pronome possessivo, mas ele é masculino, né? Então não tem como botar crase no a seu, a meu, a teu, a nosso. Isso aí está totalmente errado. Aí o Chico deixou de ir à quinta, ou seja, o Chico deixou de ir ao clube. Aqui está certo. Para ficar em Luanda, dançando com as suas amigas. Tá certo. Sempre tiver com as, não vai ter crase nunca, porque esse com é preposição, o as é artigo. Ou seja, dançando com os seus amigos. Aí tu vai falar, pô, então a correta foi bola. Exato. Bolita. Acha o erro das outras. Ó, depois de trabalharem, os bailundos vão a cubatas. A no singular, a palavra seguinte no plural. Não tem crase. Tá errado. Se Antônio começasse a cortar, cortar é verbo. Antes de verbo, não tem crase. Está errado. Depois, o pai disse a mim que a buganvília é a planta mais linda que há. Esse a mim está absurdamente errado, porque mim é um pronome pessoal. Só para relembrar, mim é um pronome pessoal oblíquo tônico. Mim-ti-si são os tônicos clássicos, mas nunca haverá crase entre pronomes pessoais. A mim, a ti, a nós, a vós, a ele, a ela, a eles, a elas, a você, a vossa excelência, a vossa majestade, e os vossos da vida, tudo não tem crase. Então, a questão também fácil. Número 5. A número 5, só para deixar registrado, eu vou fazer isso durante toda a série, né? Essa questão é uma questão que trabalha emprego de pronomes oblíquos. Tem um vídeo no canal, na playlist Português por Assunto. Emprego de pronomes oblíquos. Né? Muito boa. Ó, preciso capturar o duende. Aí tu vai falar, preciso capturar quem? O duende. O duende é objeto direto. O verbo termina em R. Quando as terminações do verbo ao lado do objeto direto são RSZ, ou quando você tem a partícula ex, surge o lolá loslás. Mas como o duende é objeto direto nunca pode ser representado por lhe. Jamais. Aí o verbo termina em R. Aí o que você faz? Você tira o R, coloca o acento, né? Então, preciso capturá-lo, né? Vamos comprar a bolsa. Então, seria vamos comprá-la. E assim vai. Vamos vender a mercadoria. Vamos vendê-la, né? E nesse vídeo tem diversos exemplos. Então, aqui, ó, é capturá-lo. Outra coisa, quando você tem o lá, os lás, o R não vai ficar. Nem o R, nem o S, nem o Z. É igual aquelas paradas bizarras. Por exemplo, fiz o trabalho. Olha só. Fiz o trabalho. Fiz o quê? O trabalho. Objeto direto. O verbo termina em Z.
vai ter que surgir o Lula Loslais. Aí você tem que tirar o Z e colocar o quê? Filo. Olha que maneiro. Filo. Essa seria a forma de se trocar o objeto direto pelo pronome. Então, esse vídeo traz muitos conhecimentos sobre isso. Aqui, ó. Peguei um duende. Peguei o quê? Um duende, objeto direto. Aqui o verbo não tem nenhuma terminação especial. Um duende é objeto direto. Vai ter que ser peguei-o. Não é lhe, nem lho e nem lo. Só pode botar Lula Loslais com terminações RSZ ou quando você tem a partícula eis. Porque quando você faz aquelas situações assim, ó, eis a questão. Tá vendo? Termina em S. Vai ter que ficar o quê? Eila. Muito maneiro, né? Também tem nesse vídeo. Então o gabarito aqui foi a letra C, Charlinha. Isso aqui está totalmente errado, ó. Capturá-lo. Não, errado. 6. Mais uma de crase, ó. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto. Quando se trata da relação com os animais, percebe-se uma certa tolerância a quê? A barbárie. Uma tolerância ao crime, né? Tolerância à barbárie, eu posso dizer tolerância ao crime. Tem que ter crase, Pota? Tem. Então eu já eliminei 3. Ó, como se houvesse uma ética à parte. Essa eu acho muito maneira. Quando você fala uma ética à parte, é uma ética de lado, isolada. É igual quando você fala modéstia à parte. Essa expressão à parte, quando você está destacando, né, de algo, ela sempre é craseada. Quando a gente fala assim, modéstia à parte, João é muito inteligente, eu sou muito inteligente, eu sou muito bonito e etc. Então, exageros à parte também é muito empregado. Aqui tem que ter crase. Ah, então, peraí, vamos lá. Ó, já matei a questão. Que não se aplica àqueles seres considerados inferiores. Por que tem crase? Não se aplica àqueles seres. Porque o aqueles troca por a estes ou a esses, como queira. Então, não se aplica àqueles seres, não se aplica a estes seres. Tem que ter crase? Tem. Então, o gabarito foi a letra A, alfinha. Então, durante essa série, a gente vai fazer muita questão, não só de crase, colocação, pronome, vai ter uma festa. Aqui, ó. Aí agora a 7, ó. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de regência verbal, tá? E é tudo questão da VUNESP, tá, pessoal? Ó, há pessoas que preferem as mensagens de aplicativos do que os textos publicados em jornais. Tudo errado. Ó, há pessoas que preferem as mensagens de aplicativos, não pode botar do que nem que, porque aqui nós temos a regência do preferir. Inclusive, a gente vai fazer vídeo só da regência do verbo preferir, para poder deixar isso no canal, vai ficar para a história. Então, quem prefere alguma coisa a outra. Então, elas preferem as mensagens de aplicativos, sem crase, aos textos publicados em jornais. Mas a primeira estava bem errada. Ó, a imprensa propicia em condições, totalmente errado. A imprensa propicia o quê? Condições. Ela propicia condições, objeto direto, para que as pessoas adquiram informações sobre os fatos. Errado. Ó, a imprensa é fundamental para que se fomente de um debate público. Não, é para que se fomente um debate público. Ou seja, para que um debate público seja fomentado. Um debate público de qualidade seja fomentado. Não é que se for para que se fomente de um debate. Para que se fomente um debate. Para que um debate seja fomentado. Aqui também estava errado. As trocas de mensagens em redes sociais muitas vezes acarretam em disputas acaloradas. Está errado. Acarretar é verbo transitivo direto. É igual o implicar no sentido de acarretar. Nenhum dos dois pode botar em. Era para tirar o em. Então você tinha que ler, ó. As trocas de mensagem em redes sociais muitas vezes acarretam, implicam disputas acaloradas. Disputas acaloradas seria objeto direto. Então estava errado. Então, a correta foi E. Agora, leiamos a letra E. Por meio de postagens em redes sociais, influenciadores digitais costumam aspirar a quê? A fama. Aqui o aspirar está no sentido de almejar.
É verbo transitivo indireto. Eles costumam aspirar ao sucesso. Por isso que tem crase ali. Então estava corretíssima. Número 8. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma frase em que a norma padrão de colocação pronominal foi plenamente respeitada. A norma padrão de colocação pronominal foi plenamente respeitada. Aí a letra A. Sempre pode ser... Não. É sempre se pode encontrar. Por quê, Potter? Porque o sempre é um advérbio de tempo. Atrai? Sim. Estava errado. Aí aqui. O cronista cogitou ir ao velório, mas não pareceu-lhe boa ideia. Não, é não lhe pareceu, porque o não é advérbio. Atraiu. Estava errado. Ó, se espera que os cemitérios mantenham seus arquivos em ordem. Não é se espera, é espera-se. Espera-se que os cemitérios, porque não pode começar com pronome. Não. Agora, olha para a letra D, pessoal. O autor, que é o sujeito, lembrando que autor é um substantivo. O substantivo não exerce poder de atração. Então, eu posso dizer que o autor impressionou-se com o fato, tá certo? E eu poderia dizer que o autor se impressionou com o fato. O substantivo, ele fica indiferente. O pronome pode ir para lá ou para cá, mas está certinho. A D é abençoada, né? Que é muito certa. E a letra E, Pota? Ó, o autor fez menção a um amigo que assustou-se. Não é que assustou-se, é que se assustou. Esse que é um pronome relativo, ele atrai sim. Ó, amigo. Se eu separar aqui, ó, o autor fez menção a um amigo. Amigo assustou, amigo se assustou ao encontrá-lo. Esse que, pronome relativo, atrai. É que se assustou. Fica até estranho falar, né? Ele fez menção a um amigo que assustou-se. Não, é que se assustou ao encontrá-lo. Então havia um erro gravíssimo. 9. Assinale a alternativa em que o trecho foi reescrito em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Mais uma. Ó, já se passaram quase 2 anos desde que soou o alarme lá em cima na fronteira. Já é a correta. Porque o se foi atraído pelo já. O já é advérbio de tempo, Bota? É, exatamente. Então aqui já está errado, já está certo, perdão. Que já era correta. De cara, já se passaram, tá certo? Quase 2 anos desde que soou o alarme lá em cima da fronteira. Tá. Agora, vamos achar os erros das demais, pessoal. Ó, na B, nos ameaçam. Não é. É ameaçam-nos. Não pode começar com pronome oblíquo. Estava errado. Aí aqui, só falta voltar à febre amarela, vírgula, que chamava-se patriótica. Não, é que se chamava. O que é um pronome relativo, que atraiu. Isso. Quando eu nasci, Miguel Pereira já tinha partido, ou seja, partido é particípio. Não pode colocar o pronome depois do particípio. É já se tinha partido, é o mais adequado. Ou já tinha se partido. Mas se você tiver particípio, não pode colocar o pronome depois do particípio, nem que a vaca tussa, né? Ah, isso aí é colocação pronominal. Lá na playlist Português por Assunto tem vários vídeos. Inclusive um deles é colocação pronominal regras. Isso é muito bom para quem está fraco no tema. Hoje, por exemplo, só encontra-se lugar em mim para a gripe. Não é só encontra-se, é só se encontra. Porque esse só é o famoso só, somente, apenas. Ele atrai, Potter? Atrai. Então também estava bem errado. Número 10. Mais uma de crase. Ó, leia a passagem a seguir. Todo filósofo está aberto à dúvida. Ele está aberto a quê? A dúvida. Aberto ao diálogo. Tem que ter crase aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Aberto ao diálogo. Tem que ter crase, tá? Então, eu eliminei 2 só, né? Está sempre em marcha. Agora, a segunda eu acho que é a mais maneira, que é o porto a que chega é apenas etapa de uma viagem sem fim. Esse o porto a que chega não tem crase. Aí a pessoa vai falar, por que não? Porque o porto a que ele chega a quê? Ao porto. Na voltinha do a que não tem crase. E, inclusive, tem um vídeo no canal que está na playlist Português por Assunto, que é esse aqui, ó. Se você entrar em playlists, aí você clica lá, Português por Assunto, ver playlist completa. Aí você vai ver que tem um mundo ali, ó. Tem um vídeo muito maneiro, que é para você saber quando que tem crase antes do que e quando não tem crase antes do que. Muito maneiro. Ó, ele chega a que porto?
Ele chega aqui. Não tem crase. Na voltinha do aqui não tem. E na última era mais fácil, né? Porque é preciso estar sempre disposto a zarpar de novo. Zarpar é verbo. Antes de verbo, não tem crase. Então, o gabarito foi a alternativa A, alfinha. Beleza? Vamos lá, questão número 11. Ó, a concordância verbal e a concordância nominal atendem à norma padrão em... Aí, letra A. O Tico-Tico e a poesia de Camões, sujeito composto, foram os caminhos encontrados para minha comunicação. Aí você vai falar, Pota, a letra A já é a correta. Exatamente. O gabarito já foi A. Agora, vamos encontrar os erros das demais alternativas, que é esse processo que faz a gente ficar mais forte, né? Que, ó, dentre as pessoas que se diziam acometida, não é acometida, é acometidas, porque tem que concordar com as pessoas, ó. Dentre as pessoas que se diziam acometidas pelas enxaquetas, não estavam as criadas, ou seja, as criadas não estavam entre as pessoas, né? Dentre as pessoas. Ó, nunca me apareceu as assombrações. Não, é nunca me apareceram as assombrações. As assombrações nunca me apareceram. Por mais que, lembrando que esse por mais que, vamos escrever aqui, é concessiva para Dedéu, né? Por mais que as criadas me assustassem bastante. Beleza, mas aqui tinha o erro, né? Tá. Aí aqui. As enxaquecas eram comum. Não. As enxaquecas eram comuns, porque as enxaquecas estão no plural. Então, as enxaquecas eram comuns às senhoras. Mas, que é a adversativa, né? As criadas não podiam perder tempo com isso. Tá. Letra E. Havia, bom, aqui o verbo haver no sentido de existir não vai plural, tá certo. O problema tá aqui, ó. Não é bastante anúncios, é bastantes. Assim, você teria que dizer que havia bastantes anúncios farmacêuticos. Ou seja, havia muitos anúncios farmacêuticos que se destinavam às moléstias das senhoras. Então, o gabarito foi alto. Número 12. Ó, essa eu vou envolver. Essa eu achei espetacular. Ó, olha a VUNESP, ó. Mas só para essas senhoras que tomavam chá com o dedo mindinho espichado. O pronome destacado organiza a junção de duas orações, exprimindo o sentido de. Bom, primeiro passo, ele já disse o pronome destacado. Que tipo de pronome nós temos? Nós temos um pronome relativo, pessoal, que ele está retomando essas senhoras. Ó, mas só para essas senhoras. Aí, se você jogar o essas senhoras aqui, você vai dizer, essas senhoras tomavam chá com o dedo mindinho espichado. Então, quando você tem pronome relativo, você tem uma oração subordinada adjetiva. Aí as orações subordinadas adjetivas são duas. Restritiva, quando não tem separação por vírgula. E explicativa, quando tem separação por vírgula. Aí tu vai falar, Pota, aqui o pronome relativo que está introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aí, se ela é restritiva, ela exprime sentido de quê? Restrição. Ela é restritiva. Aí, qual foi o gabarito da digníssima VUNESP? Letra E. Sensacional esse ângulo, né, que a VUNESP explorou. Muito maneiro. A 13. A 13 também é legal. Muito legal. Por quê? Porque a 13, ele disse assim, na passagem, era de certo uma coisa privativa das senhoras, ou seja, era certamente uma coisa privativa das senhoras. Esse advérbio de certo, ele está indicando uma afirmação, tá vendo? Mas aqui tem uma história maneira, ó. Era de certo ou certamente uma coisa privativa das senhoras, como as enxaquecas, tá vendo? Aqui, na fala, a gente costuma dizer assim, como, por exemplo, as enxaquecas. Tá vendo? A gente costuma falar isso, como, por exemplo, as enxaquecas. Então, esse como as enxaquecas está indicando o sentido de exemplificação. E só ele ganhou a questão, né? Aí depois, pois, porque as criadas, essas, não tinham tempo para isso. Aqui é uma explicação.
Ou seja, o gabarito da VUNESP, né? Eu ia falar IDECAN. O gabarito da VUNESP foi a letra C, né? Então, essa série, né? A gente vai trabalhar questões da VUNESP, até o talo, para poder a pessoa ficar bem craque. Ó, assinale a alternativa em que as palavras extraídas do texto recebem acento em atendimento à mesma regra de acentuação gráfica, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, é a mesma regra. Ó, ilusório é paroxítona terminada de tom crescente. Até é oxítona terminada em E. E cívica é proparoxítona. Tudo errado. Tudo diferente, né? Tudo diferente, não é tudo errado, né, Potter? Prestígio, paroxítona terminada de tom crescente. Abundância, paroxítona terminada de tom crescente. Além é oxítona terminada em ens. Quebrou. Aí, privilégios. Quando a gente fala paroxítona terminada de tom crescente, é seguido ou não de S. Só que lá é monossílabo tônico terminado em A. E política é proparoxítona. Ou seja, tudo diferente, né? Através é oxítona terminada em S, seguido ou não de S. Rodapé, rodapés. Ah, Pota, mas não tem atravé. Eu sei, mas é oxítona terminada em S, seguido ou não de S. Próprio é paroxítona terminada de tom crescente. E pública é proparoxítona, ou seja, também não era essa. Aí tu vai falar, então o gabarito da VUNESP foi E? Foi. Ó, árduo, paroxítona terminada de tom crescente. Contemporânea, paroxítona terminada de tom crescente. Discordâncias, paroxítona terminada de tom crescente, seguido ou não de S. Gabarito, teto. 15. Assinale a alternativa em que as palavras estão grafadas segundo o novo acordo ortográfico. Tá. Papai Noel é um generoso velhinho cujo voo não tem acento. Esse ou não tem acento, tá? Voo, enjoo, abençoo, não tem. Cujo voo pelo céu, tá certo? Na noite de Natal, povoa a imaginação de muitas pessoas. Aí tu vai falar, Pota, que estão grafadas segundo o novo acordo ortográfico é A. Aí a resposta foi A. Agora, olha para B. Quando se fala em Papai Noel, a ideia que muitas pessoas têm dele é a de um velhinho de barbas brancas. O problema aqui está na ideia. Ideia não tem acento. Ideia, geleia, colmeia, plateia, estreia, assembleia, panaceia, não tem acento. Pota, tem vídeo de acentuação gráfica no canal? Vários. Vários. Quem erra tem que se aprofundar de acordo com o tema. Então, os simulados servem para isso. Para que você simule uma nota, para você falar assim, estou bem ou estou mal. E você se aprofunde, né, em referência aos erros, tá? Ó, a forma. Forma não tem acento. Totalmente errado. A forma como as pessoas imaginam Papai Noel é um velhinho simpático, de longas barbas brancas e sorridente. Mas forma não tem acento não, nunca teve. Ó, ao redor do mundo, as pessoas, que é o sujeito, veem Papai Noel. Só que essa dobra do E não tem acento. Ó, é o famoso credelever. Ó, veem, creem, leem e deem. Então, essa dobrinha do E não tem acento, né? Como o velhinho carismático que distribui presentes às crianças. Então, o gabarito foi alfa. Dava para eliminar as demais com toda facilidade. 16. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de ortografia e acentuação. Ou seja, a VUNESP, ela gosta de misturar temas. Aqui ele está misturando ortografia e acentuação. Ó, com a inteligência artificial, a análise, aqui está errado. Bota, a análise é com S, né? Exato. A análise de grandes volumes de dados foi facilitada. Então, a primeira estava errada. Aí aqui, as tarefas complexas conduzidas pelos algoritmos têm, tá certo? Que as tarefas têm gerado grande repercussão. Aqui está errado. É repercussão e com 2 S. Vem de repercutir, repercutir, repercussão. Omitir, omissão. Permitir, permissão, né? O tir, né? Que chama 2 S. Então, aqui também estava errado. Ó, certos papéis, aqui, ó. Aqui tem um erro, ó, porque papéis tem acento.
O plural de papel é papéis. Coronel, coronéis, né? Hotel, hotéis, e por aí vai. Então, certos papéis não podem caber à máquina, não podem caber ao computador, né? Mas unicamente a seres pensantes. Então, aqui também tinha um erro. Olha a D, que maneira. A falta de empatia da máquina, aqui com acento está escrito evidência, mas não é evidência, é evidencia, do verbo evidenciar. Então, a falta evidencia, sem acento, a necessidade do médico humano. Então, o gabarito foi a letra E. Foi. Aí ele diz, seres semi-humanos. Pota, tem hífen em seres humanos? Tem. Quando você tem o semi, você só vai colocar hífen antes de H ou I, porque é aquela história, né? De vogais iguais, tem que separar com hífen, né? Semi-interno, né? Seres semi-humanos, personagens de livros e filmes, brevemente serão reais. Essa era a corretíssima, beleza? Então, o gabarito da 16 foi eco. 17. São todas acentuadas em atendimento à mesma regra de acentuação gráfica as seguintes palavras extraídas do texto. Então, mais uma questão da VUNESP para a gente poder marcar aquela em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Ó, obrigatória é paroxítona terminada de tom crescente. Experiência é paroxítona terminada de tom crescente. Sábios, paroxítona terminada de tom crescente, seguido num de S. Já foi A, já. Aí aqui, ó, olha só. Possível é paroxítona terminada em L. Hábito é proparoxítona. Ciência é paroxítona terminada de tom crescente. Aqui estava tudo misturado. Fé é monossílabo tônico terminado em E. Na verdade, são os monossílabos tônicos terminados em A e O, que é o papepó, seguidos ao nome de S. Obrigatória é paroxítona terminada de tom crescente. Possível é paroxítona terminada em L. Nada a ver. Você é oxítona terminada em E. Competência é paroxítona terminada de tom crescente. Sábios é paroxítona terminada de tom crescente. Então, eu só não posso marcar D por causa do você. Você quebrou. Aí aqui, fé, monossílabo tônico terminado em E. Física, proparoxítona. Competência, paroxítona terminada de tom crescente. Então, o gabarito foi realmente alfinha. 18. Ó, no verso citado pelo narrador, que o menor mal de tudo seja a morte. O adjetivo é que termo? Então, olha a questão. A questão colocou uma construção, né, uma frase, e quer que a gente diga quem é o adjetivo dessa frase, né? E aqui foi até curioso, porque houve gente que errou colocando que fosse a palavra mal. Ó, o menor mal. A palavra mal aqui está funcionando como substantivo, ó. O mal. Mal é substantivo, tá? Aí, então quem é o adjetivo? O adjetivo foi a palavra menor. Menor é um adjetivo qualificando mal. Então o gabarito foi a letra E, né? Olha só. Menor era o adjetivo. Morte é substantivo. Tudo é pronome indefinido. E seja é verbo. Então a questão envolveu classes gramaticais, né? Você tinha que saber que menor é um adjetivo, né? 19. Assinale a alternativa em que os termos estão acentuados, correta e respectivamente, a exemplo das palavras do texto. Ó, dúvida é proparoxítona. Abundância é paroxítona terminada de tom crescente. E também é oxítona terminada em en, né? Aí vamos lá. Ó, exíguo é paroxítona terminada de tom crescente. Hemácia é paroxítona terminada de tom crescente. Aqui nem acento tem. É outrem. Não é outrem. É outrem, que é o outro alguém. A palavra é assim, ó. Outrem. É um pronome indefinido, Pota? É. Outrem, né? Trôpego. Trôpego é proparoxítona. Trôpego é um indivíduo que manca, né? Que anda cambaleante, né? Trôpego, que tem dificuldade para se locomover. Trôpego é proparoxítona. Anúncia não é anúncia, é anuncia. Provém a oxítona terminada em en, mas não era essa. Tá? Aqui nem acento tem, não é rúbrica, é rubrica, é paroxítona. Então já estava errado. Latência seria paroxítona terminada de tom crescente. Aqui é pagem, não é pagem. Aí tu vai falar, pô, o gabarito foi delta, né? Foi.
Porque, olha só, álibi é proparoxítono, bateu com dúvida. Essência é paroxítona terminada de tom crescente. E aquém é oxítona terminada em en-ens. Aqui já está errado. Ó. Não é recorde, é recorde, é paroxítona, nem acento tem. Aqui, amém, glória a Deus, oxítona terminada em incôncio. Incôncio é o mesmo que inconsciente. Incôncio. Aqui é paroxítona terminada de tom crescente, mas aqui tinha até um erro. Ó. Não é recorde, é recorde. Então, a 19 nos deu o gabarito delta. Número 20. Essa também é muito legal, por dois aspectos. Ó. No contexto, a frase temos que sacrificar. Quando você fala temos que sacrificar, esse que, ele é o famoso que troca por de. Ele é uma preposição ou preposição acidental, né? Isso aí também é toda banca cobra. Temos de sacrificar. Você vê que você tem o ter, aí tem o que igual a de e tem infinitivo. Ele disse que admite a seguinte reescrita de acordo com a norma padrão. Tá. Aí aqui, temos que sacrificar no. Tá errado. Se você vai colocar um objeto direto, que quem sacrifica, sacrifica alguém ou sacrifica alguma coisa. O verbo terminando em R, tem que sair o R para poder entrar o lolá lás. Isso aqui não existe. Como o verbo sacrificar é um verbo transitivo direto, não tem como colocar lhe, em hipótese alguma. Lhe é só para OI. OD nunca, objeto direto nunca. Aí aqui ele botou, o temos que sacrificar. Não pode começar com pronome, tá errado. Outra, temos que sacrificar ele. Bom, os pronomes pessoais retos, ele, ela, eles, elas, eles jamais podem ser empregados como objeto direto. Então, isso aqui também é um erro. Então, você vai ter que dizer, temos que sacrificá-lo. Porque, olha só, se você coloca assim, ó, temos que sacrificar o animal, por exemplo, que é um objeto direto. Vai sacrificar quem? O animal. O verbo termina em R. Então, você teria que dizer, temos que sacrificar, tira o R, coloca o acento, que é oxítona terminada em A, e lo. Temos que sacrificá-lo. Esse tipo de entendimento, que eu já falei no vídeo, ele está no vídeo lá de emprego de pronomes oblíquos. Emprego de pronomes oblíquos na playlist português por assunto. Essa questão dava para pegar, porque você podia eliminar todas as outras. Estavam absurdamente erradas. Vamos lá, agora as 10 de matemática, começando pela 21. Ó, em uma empresa trabalham 30 funcionários no setor de entregas e 10 funcionários no setor de empacotamento. Aí o que eu fiz? Ó, essa é uma das questões, né, que toda banca cobra, né, que é porcentagem com tabelas. Eu acho maneira, porque olha aqui, eu vou colocar aqui, ó, setor de entregas. E aqui eu vou colocar o setor de empacotamento. Vou botar EMP, né? Olha o que ele falou. 30 funcionários no setor de entregas, 10 funcionários no setor de empacotamento. Aí ele falou, dos funcionários do setor de entregas, que são 30, 20% são mulheres. Então, 20% de 30 são mulheres. É só cortar os zeros, tá vendo que eu já saí cortando? Porque o D vezes, ó, corta o 0 com 0, corta o 0 com 0. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, gente, a gente poderia ramificar tanto no setor de entregas quanto no setor de empacotamentos. Eu poderia colocar aqui mulheres e aqui homens. Aí aqui é a mesma coisa, ó, mulheres e homens, porque você consegue completar a tabela toda. Aí você responde qualquer pergunta. Porque, ó, 20% são mulheres, então tem 6 mulheres. Se no setor de entregas tem 30 pessoas, 30 menos 6 dá 24. Você já sabe quem é quem. E ele falou que no setor de empacotamento trabalham 2 homens. Então, no setor de empacotamento trabalham 2 homens. Se tem 10 pessoas, 10 menos 2, 8. Tem 8 mulheres no setor de empacotamento. Aí ele falou assim, em relação ao número total de funcionários desses 2 setores juntos, o número total de funcionários é 40. 40 corresponde a 100%. Ele quer saber o número de mulheres corresponde a quantos por cento? Quantas são as mulheres dos 2 setores? 6 mais 8, 14. Então, 40 corresponde a 100%.
14 corresponde a x. Aí eu multipliquei cruzado, ficou 40x igual a 1.400. Aí x é igual a 1.400 dividido por 40. Aí corto 0 com 0, 140 por 4 dá 35%. Gabarito eco. Molezinha, né? 22. A outra situação também que costuma cair muito, que são os problemas com idades, né? Ó, André é filho de Laércio. Vamos botar aqui o A para André e o L para o querido Laércio. Hoje, a soma das idades completas dos dois é igual a 60 anos. Aí o que eu fiz? Eu botei André mais Laércio é igual a 60. Além disso, a idade de Laércio é o quádruplo da idade de André. Então, ó, a idade de Laércio é o quádruplo, Laércio é o quádruplo do André. O André foi o último a ser citado, então eu chamo o André de X, Laércio é 4x, né? Ó, a idade de Laércio é o quádruplo da idade de André. Chamo o André de X e o Laércio de 4x. Ah, Potter, e agora o que eu faço? É só substituir. Ó, o André é X, mais o Laércio é 4x, que é igual a 60. Vai ficar 5x é igual a 60, que é x mais 4x, né? Então, x vai ser 60, esse 5 passa para cá dividindo. 60 dividido por 5 dá 12. Tá vendo? Ó? X igual a 12. Então, o André tem 12 e o Laércio tem 4 vezes 12, 48. Achei as idades dos dois. O que a questão quer? A questão quer a razão. Razão é uma fração. A razão entre as idades de André e Laércio nesta ordem. Então, ó, André sobre Laércio. Só que ainda tinha um detalhe. 8 anos atrás seria quanto? Então, você tinha que tirar 8 anos do André para saber que 8 anos atrás o André tinha 4. O Laércio, 8 anos atrás, tinha 40. Então, você tinha que fazer 4 sobre 40. Aí você simplificaria por 4 para achar 1 sobre 10. Essa foi a resposta, gabarito delta. Então, tem que treinar. É aquela parada. Treinar para no dia da prova você conseguir fazer. Ó, o limite de velocidade em certa rodovia é de 80 km por hora. Juliano estava conduzindo por ela a 90 km por hora, ou seja, ele estava 10 km por hora acima do limite permitido pela via. Isso significa que ele ultrapassou o limite, que é de 80, de velocidade da rodovia, em quantos por cento? Aí o que você faz? O limite da via não é 80? 80 corresponde a 100%. Ele ultrapassou o limite em 10 km por hora, que correspondem a x%. Aí é só multiplicar cruzado. Aqui, se você quisesse, você já poderia cortar o zero antes de multiplicar cruzado. Ficaria mais prático. Ó. 8x é igual a 100. Então, x é igual a 100 dividido por 8. Relembrando os velhos tempos do Potter, né? Quando eu era mais novo, eu tinha mania de fazer isso aqui. Ó. Eu ia simplificando por 2, ó, igual maluco. Aí aqui eu falava, ih, ainda dá por 2. Aí chegava a 25 e aqui 2. Aí 25 dividido por 2 dá 12,5%. Gabarito, letra E. Eco. Maneirinha, né? O rendimento de determinado tipo de tinta é de 8,5 metros quadrados para cada 1,5 litros de tinta. Né? Então, quando você vai pintar uma parede, aí no galão vem lá, ó. Você consegue pintar 8,5 metros quadrados com 1,5 litro de tinta. Aí ele perguntou qual a quantidade de litros necessários para pintar 102 metros quadrados, mantendo sempre esse rendimento. Aqui é X. Então aqui era uma regrinha de 3, mas uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Por quê, Potter? Porque quanto maior for o número de metros quadrados, mais litros de tinta você vai gastar. Aqui era só multiplicar cruzado, automático. Aqui tem um tchanzinho, ó. 8,5x é igual a 102 vezes 1,5. Aí o x vai ser 102 vezes 1,5 dividido por 8,5. Aqui tem um tchan, que é o tchan o quê? Aqui tem uma casa decimal, aqui também tem. Como as casas decimais já estão iguais, eu poderia cortá-las. Então aqui, ó, só de onda, é a mesma coisa que 102 vezes 15 sobre 85. Porque se você multiplica, ó, se você para multiplicar, aí tu pega o resultado, depois para dividir, você vai perder tempo. Você tem que treinar o cérebro para fazer cancelamentos. Que aqui, ó, aqui dá para simplificar por 5. 15 por 5 dá 3.
Se você não sabe 85 por 5 de cabeça, divide, mas vai ser uma conta mais rápida. Ó, vai dar 17. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o 102 e fui dividir por 17, até porque vai dar uma conta única. Aqui, ó, abaixo 102, vai dar quanto? 6. Porque 6 vezes 7, 42, termina em 2, ó. Ó, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 102 por 17 dá 6. E 6 vezes 3, 18. Ou seja, você vai gastar 18 litros. Gabarito letra C. Então tem que treinar para ficar quente nas contas. Aí a 25, ó. De acordo com informações publicadas pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município brasileiro com a menor extensão territorial é Santa Cruz de Minas, localizado no estado de Minas Gerais, e ele tem 3,565 quilômetros quadrados. Aí a questão é, se por algum motivo for necessária a representação dessa extensão territorial na unidade metros quadrados, a correta escrita é, ou seja, ele está querendo que a gente brinque de transformar. Eu tenho que passar do quilômetro quadrado para o metro quadrado. Vamos escrever a escala? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, ok? Então eu vou passar do quilômetro quadrado para o metro quadrado. Bota a caneta aqui e conta os pulos. Conta os pulos, ó. 1, 2, 3. São 3 pulos, só que tem que multiplicar esses 3 pulos pelo expoente, que é 2. 3 pulos vezes 2 são 6 casas decimais para a direita. Então, essa vírgula tem que andar 6 casas. Eu lembro da época que eu fazia assim, ó, 3,565, e eu saía acrescentando zeros igual maluco. Agora eu pegava a vírgula e vou contar 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, botava vírgula. Aí eu escrevia de novo, ficou 3,565 e mais 3 zeros. Tá vendo, ó? Ficou isso aqui, 3.565.000 metros quadrados. O gabarito ficou na letra A, alfinha. Então, todo simulado vai ter questão de transforme, né? Quase todos, né? Vamos dizer assim. A gente vai botar um monte de simulado, então você vai poder treinar bastante. 26. 3 amigas estão dando voltas em uma praça. Uma delas, de bicicleta, completa cada volta na praça em 45 segundos. Vamos colocar que é a amiga A. Cada volta ela dá em 45 segundos. Outra, de patins, a amiga B, que está de patins, completa cada volta em 1 minuto e 15 segundos. Ó, 1 minuto são 60 segundos, mais 15 são 75 segundos. E a outra, de skate, vamos botar que é a amiga C, a Catarina, completa cada volta em 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto são 60 segundos, mais 30, 90 segundos. Como elas começaram a primeira volta juntas, o tempo necessário em minutos para que elas voltem a se encontrar é de... Quando ele pega esse lance de cada uma dar uma volta em tanto tempo, e ele quer saber o tempo necessário para que elas voltem a se encontrar, é o MMC, que é o menor múltiplo comum. Você tinha que pegar aqui 45, 75 e 90 e tirar o nosso famoso MMC. Ó, tem número par, vamos por 2. Aí vai ficar 45, 75, aqui vai ficar 45. Agora dá por 3. Aí 45 por 3 dá 15, 75 por 3 dá 25, 45 por 3 dá 15. Continua a gente dando por 3, ó. Porque 15 por 3 dá 5, repete o 25, 15 por 3 dá 5. Agora é só por 5. 1, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. E mais uma vez 5. Aí aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 dá 90. E 90 vezes 5, 450. Ou seja, significa que, para que elas voltem a se encontrar, o tempo necessário é de 450 segundos. Só que ele pediu isso em minutos. Então, você tinha que pegar o 450 segundos e dividir por 60. Aí eu dividi, né? Aí deu 7. 7 vezes 60 dá 420. Porque 7 vezes 6, 42, né? Dá 420. Se eu diminuir aqui, vai sobrar 30. Ou seja, 7 minutos e 30 segundos. 7 minutos e meio, né? Gabarito, bola. Questão clássica de MMC. Inclusive, a galera que já é membro, né? Porque o próximo simulado ele vai ficar só para quem é membro.
né? Você vai poder comprar, como eu falei, por R$ 6. E na série Premium, tem uma playlist lá que é assim, série Premium. Ali é só vídeo para membro. Vai entrar NMC, MDC, enfim, um monte de coisa. MDC não está no edital da PM, mas as matérias que estão regras 3 simples, média aritmética simples, vai então um pancadão de vídeos só para membros. A gente quer fazer essa playlist da série Premium ficar muito grande, além de ter mais simulados. 27. Determinado produto, para ser utilizado, precisa ser diluído formando uma mistura na seguinte proporção. Olha que maneira essa. Tem o produto e a água. Essa é a mistura, né? Então, ele bota 25 ml do produto misturados em 375 ml de água. Ele falou, para preparar 2 litros dessa mistura, qual é a quantidade necessária de produto? Ele quer saber quanto que tem de produto. Aqui, gente, essa proporção, o total, se você somar esse mais esse, ó, total, dá 400 ml, não é? Então, olha como eu raciocinei. Ele está falando em relação ao produto. Eu botei que 25 ml do produto, eles têm no total de 400 ml. Isso aqui é o total. Aí ele, para preparar 2 litros dessa mistura, 2 litros são 2.000 ml. Para preparar 2.000 ml, tu vai precisar de X ml do produto. Eu fiz assim. Aí aqui, se você quisesse cortar o zero antes, você poderia. Aí eu multipliquei cruzado, ficou 4x é igual a 20 vezes 25. Ó. 2 vezes 25 dá 50. Com mais um zero dá 500. Então vai ficar x igual a 500 dividido por 4. Vai dar 125 ml. Letra C. E o curioso é que teve gente que enxergou isso de cabeça, tá? Teve gente que falou assim, Pota, 25 ml do produto são usados em um total de 400. Para 2 litros, que são 2.000 ml, vai precisar de X. Fez a mesma coisa que eu. Só que se tu parar para pensar aqui está multiplicando por 5. 400 vezes 5 dá 2.000. Então aqui vai multiplicar por 5. E se tu fizer 25 vezes 5, vai dar exatamente 125, ó. Então, o cérebro vai esquentando, né? É como se fosse assim, mas dá para pegar com tranquilidade. Uma pessoa recebeu um abono salarial de R$ 800. Ela recebeu um abono de 800. Gastou 30% desse valor na farmácia, ó. Recebeu 800. Vamos botar aqui, 30% de 800. Aí tu corta os 2 zeros, 30 vezes 8, 240. Ela gastou 240 na farmácia. 0, 8, 7, 10 menos 4, 6, 7 tira 2, 5. 560. Aí ele falou assim, do valor que restou, ó, o valor que restou é 560. Gastou 60% no supermercado. Ou seja, ela gastou 60% de 560, que é o que restou. Aí eu cortei o 0 com 0, cortei o 0 com 0. Multipliquei. 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. 336. Ele quer saber quanto que sobrou. Aí é só diminuir. Ele quer saber quanto que sobrou. 6 fica valendo de 5. 10 tira 6, 4. 5 tira 3, 2. 5 tira 3, 2. R$ 224 foi o valor que sobrou do abono. Alfa. 29. Ó, essa é muito boa. Essa é sensacional. Ó. Sobre os salários brutos de 3 funcionários que trabalham na mesma empresa, sabe-se que aqui tem um tchan, ó. O menor deles corresponde à quarta parte do maior. Olha o que eu fiz, pessoal. Ó, aqui tem o menor salário e lá na ponta eu botei o maior. Raciocina comigo. O menor deles corresponde à quarta parte do maior. Se eu falo que o menor corresponde à quarta parte do maior, lendo de trás para frente, é porque o maior corresponde ao quádruplo do menor. Essa inversão é muito maneira. Se eu falo assim, eu recebo a metade do que você recebe, então você recebe o dobro de mim. E assim vai. Então, se o menor corresponde à quarta parte do maior, é porque o maior é o quádruplo do menor. A melhor representação era essa, x e 4x. Então, você diz que o menor é x e o maior é 4x. Era menor.
E ele disse que o salário não maior e não menor é 8.100. Não são 3 funcionários? É como se 8.100 fosse o salário do meio, ó. Não maior e não menor. É o do meio. Vamos botar aqui, ó. 8.100. Olha que questão maneira. Se a média aritmética simples dos 3 salários é 8.200, aí o que eu fiz? Se a média aritmética simples dos 3 é 8.200, como é que você acha a média aritmética simples? É somar os 3, x mais 800 mais 4x, média aritmética dividido por 3 é igual a 8.200. Tá vendo? Aí o que eu poderia fazer? Colocar sobre 1 e tirar MMC. Aliás, multiplicar cruzado, né? Tirar MMC. Colocar sobre 1 e multiplicar cruzado. Uma vezes isso, é isso mesmo. Então vai ficar 5x mais 800, que é uma vezes isso. E aqui 3 vezes isso dá para fazer de cabeça. 3 vezes nada é nada, 3 vezes nada é nada, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 8, 24. Olha que questão maneira. Então 5x vai ser 24.600 menos 800, passando esse mais 800 para cá, né? Então vamos lá. 24.600 menos 8.100. 0, 0, 6 tirar 1, 5, 24 tirar 8, 16. Então ficou 5x igual a 16.500. Então x vai ser 16.500 dividido por 5. Vamos dividir por 5. 3 vezes 5, 15. Para 16 sobra 1, abaixo 5. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. 2 zeros para baixo, 2 zeros. O x deu 3.300. Ele quer a diferença entre o maior e o menor. A diferença entre o maior e o menor é 4x menos x. Você concorda que a diferença é 3x? Então, a diferença é só fazer 3.300 vezes 3. Nada, nada, 3 vezes 3 é 9, 3 é 9. 9.900. Letra E. Não precisava, porque teve gente que fez, sabe o quê? Quando achou 3.300, substituiu aqui, depois substituiu ali, para depois diminuir. Era mais prático diminuir antes e multiplicar só no final. Daria o mesmo resultado. 9.900. Sensacional essa. Muito boa. E a 30 também de média, ó, que só vai cair na prova da PM de São Paulo, média aritmética simples, tá, pessoal? Ó, a média da idade dos integrantes de uma equipe médica de 4 pessoas é 28 anos. Tá vendo essa informação? Ó, vou ler de novo. A média da idade dos integrantes de uma equipe médica de 4 pessoas é 28. O que significa isso? Que a soma das 4 pessoas, olha como é que eu vou fazer, dividido por 4 é igual a 28. A média foi feita assim, tu soma as 4 pessoas, divide por 4 e acha a média 28. Se você coloca sobre 1 e multiplica cruzado, você chega à conclusão de que a soma das 4 pessoas, que é uma vezes isso, é igual a 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. 112. Então, olha só. A soma das 4 pessoas é 112. Qual é a idade de cada uma delas? Não sei, mas a soma dá 112. Aí ele disse que se 2 novas pessoas de 31 anos cada entrarem nessa equipe, então vão entrar 2 pessoas de 31 anos, ou seja, 62. Agora, se eu fizer 112 mais 62, eu acho a soma das 6 pessoas, as 4 que havia antes, somadas com as 2 novas que entraram na equipe. Ele quer a nova média de idade. Então, você vai ter que pegar a soma de todo mundo e dividir por quanto? Por 6, que agora a equipe é formada por 6 pessoas. Aí vai ficar 2 vezes 6, 12. Para 17, sobram 5. Abaixo 4. 9 vezes 6, 54. Para 54, nada. Então, a nova média de idade será 29 anos. Gabarito, delta. Tem uma playlist lá que eu botei lá, PM São Paulo VUNESP. Já tem um vídeo no canal de média aritmética simples. É um vídeo mais curto. Eu pretendo fazer um vídeo com um quantitativo maior de questões, explorando a digníssima banca VUNESP. Valeu? Bom, se você gostou do vídeo e puder deixar o like, eu agradeço. Desde já, antecipo, seja membro do canal e sigam conosco até o final de novembro nessa jornada. Valeu? Muito obrigado a todos vocês
Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!